matéria desta noite, nós teremos uma breve recapitulação sobre a história da industrialização brasileira, desde o começo do segundo reinado até o fim da ditadura militar. E logo a seguir, o grande debate entre o presidente Getúlio Vargas, o operário e o empresário. Agora ficaremos com a grande matéria sobre a industrialização brasileira. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Matheus e vou falar um pouco do processo de industrialização brasileira, que ela se passa em diferentes períodos e cada período ele tem uma característica importante, né? Eu vou falar só de dois, que é o Segundo Reinado e a República Velha. O Segundo Reinado, ele é o período que vai de 1840 a 1889. Ele é o período em que o Dom Pedro II está no governo, e ali há a criação de um fator muito importante para a industrialização, que é a tarifa Alves Branco. Essa tarifa, ela aumenta o preço dos produtos que vem do exterior e valoriza a produção nacional do país, ou seja, é uma medida protecionista para valorizar a empresa, né? A industrialização no caso. E com isso, com essa tarifa, o governo ele consegue prover mais recurso e liberação de verbas que posteriormente vai ser aplicado na modernização da infraestrutura básica do país. E esse período da modernização da infraestrutura do país, como a criação de bancos, fábricas, setores de transporte e comunicação, ele fica conhecido como Era Mauá. E aí é nesse período que acontece o primeiro surto industrial, né, industrial do país. Agora falando do período da República Velha, que vai de 1889 a 1930, é o período em que houve o desenvolvimento das indústrias têxteis. Contou com a colaboração da mão de obra imigrante. Essas indústrias, que foram concentradas principalmente na região dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, incentivaram a formação de vilas operárias e de sindicatos. Essa organização de sindicatos ocasionou greves que tiveram muito impacto durante o processo histórico da industrialização brasileira. Os mais famosos é o processo de 1907 e 1909, quando os sindicalistas alcançaram os primeiros privilégios, os primeiros ganhos trabalhistas, né? E aí foi onde houve o grande surto industrial dessa época, no período da Primeira Guerra Mundial. O começo do avanço da indústria brasileira começou entre 1930 e 1945, durante o governo de Vargas. A indústria brasileira, que até então se baseava na indústria têxtil e na indústria de bens de consumo imediato, passou a ser baseada na indústria extrativista e na indústria siderúrgica. O governo de Vargas deu origem à Companhia Siderúrgica Nacional e à Companhia do Vale do Rio Doce. Naquele período, foram realizados grandes investimentos na região sudeste, especialmente no quadrilátero ferrífero mineiro, uma região onde se concentra grande parte da extração de minerais importantes para a indústria siderúrgica no Brasil, coisa que data de 1930 até os dias atuais. Além do capital gerado pelos produtos produzidos nessas indústrias, ocorreu também um levante econômico, por assim dizer, gerado pelas estradas de ferro localizadas na região sudeste, que eram necessárias para o escoamento dos minerais para o exterior ou então para as regiões litorâneas. Essa importância do sudeste cresceu significativamente em relação às outras regiões do país, gerando assim um processo de metropolização. Isso é, um processo em que as regiões ao redor do sudeste necessitam com força da região do sudeste de si, devido à sua importância econômica. O governo JK também resultou em uma grande dívida externa, algo que também só pioraria durante a ditadura militar, o meu próximo assunto. Durante de 1965 a 1985, a ditadura militar brasileira foi um período muito sombrio para o Brasil, mas não para seu desenvolvimento industrial e como país. Como, por exemplo, os militares focaram em desenvolver a indústria de produtos duráveis, como também no governo Juscelino Kubitschek. Eles também fizeram um plano de desenvolvimento nacional, que queria focar em desenvolver as infraestruturas do país, não só sua indústria, mas também muitas outras coisas, como rodovias, cidades, entre outros. Isso, como eu também acabei de mencionar, resultou em uma grande dívida externa, ainda maior do que durante o governo do Juscelino. Isso levou o Brasil a meio que uma baixa monetária industrial, que iria melhorar durante um milagre econômico brasileiro, que levou o Brasil a ser o 8º país em desenvolvimento do mundo. Um fato impressionante, considerando que poucos anos atrás ele nem estava no mapa industrialmente. Mas esse milagre não duraria, pois nos anos 70, mais especificamente em 1973, uma guerra resultou na crise do petróleo,
que levou o Brasil de volta ao fundo do poço industrial. Durante a década de 1980, ficou conhecido como a década perdida. Nesse período, o Brasil passou por um baixo crescimento econômico, com muita inflação e várias tentativas de planos econômicos que não deram certo. Nessa década, o Brasil também passou por uma redemocratização, com a eleição de Tancredo Neves, o governo Sarney e a Constituição de 1988. Já na década de 1990, foi com o Fernando Collor e o Brasil entrou no neoliberalismo, abrindo sua economia, iniciando as privatizações. Nesse período também foi instaurado o Plano Real pelo Itamar Franco, porém esse plano só foi consolidado no governo do Fernando Henrique Cardoso, que aumentou as privatizações, porém a indústria nacional perdeu espaço devido à abertura econômica. Com a adoção das medidas industriais do Fernando Collor, o neoliberalismo ele começou a reinar no Brasil. E com isso, muitos produtos industriais exportados começaram a chegar no Brasil. Com isso, produtos industriais de outros países com melhor desempenho, mais bem feitos e mais barato, quebraram várias indústrias brasileiras. Com isso, as indústrias mais desenvolvidas e mais importantes para o Brasil foram quebradas nesse período por conta dessas políticas. Já logo depois, no governo do FHC, a criação do Plano Real e o controle da inflação fizeram que as exportações sofressem mais um abalo, porque com o real tendo o mesmo preço do dólar, os produtos brasileiros começaram a não ficar tão competitivos quanto os produtos vindo da Europa e dos Estados Unidos, que são de melhor qualidade. Por conta disso, mais indústrias se quebraram depois disso, mesmo com uma inflação menor e uma economia mais forte. Com isso, várias indústrias começaram a quebrar em cima da outra, e com isso o Brasil sofreu um processo de desindustrialização. Por conta disso, a crise de 2008 não foi tão sentida no Brasil, já que o Brasil não é mais um país tão industrial quanto antes, e com o fortalecimento das commodities, como a soja, a cana-de-açúcar e outros. Aliado a isso, houve uma desconcentração industrial. Mas o que é desconcentração industrial? Quer dizer que as indústrias que eram antes localizadas no sudeste ou na região sul do país começaram a dispersar, principalmente nas regiões metropolitanas, como por exemplo São Paulo. A taxa de São Paulo, aliado à mão de obra cara, fizeram que as indústrias se movessem mais para o interior do estado, como Ribeirão Preto, Araraquara. Outros estados também tiveram sua parcela no movimento de industrialização. A breve recapitulação da história industrial brasileira. Certamente uma história interessante, você não acha, caro Porter? Óbvio, muito interessante. Essa matéria foi uma das melhores que já tivemos. E logo a seguir, após os comerciais, um grande debate entre o presidente Getúlio Vargas, o operário e o empresário. Às 7h20 começa o trabalho. Sol do caralho, hein, gente? Vocês não acham? 3 horas depois, sem parar nem um minuto, tinha cortado tudo isso. Nossa senhora, que fedor, hein? Esse cantinho. Deus, seu braço, é o que eu, é ele que tá fedendo. Não é possível eu estar fedendo, meu caro. Por quê? Eu uso Old Spice. Old Spice, um desodorante feito para quem não foge da luta, que entende a força do trabalho e a recompensa de voltar para casa com o corpo cansado, mas sem o cheiro de um dia perdido. O grande debate. A seguir, ao vivo. Boa tarde, pessoal. Para o nosso debate sobre industrialização, temos aqui o ex-presidente Getúlio Vargas, o empresário Henrique Matarazzo e o operário Jair Inácio. Direto ao ponto, presidente Vargas, você poderia nos apresentar e nos dizer qual foi a sua grande motivação? É uma grande honra estar aqui de volta. Muito obrigado pela pergunta. E a minha grande motivação foi desenvolver o Brasil. Desenvolver uma indústria em um país agrário, no qual nunca se desenvolverá sendo um grande exportador de matérias-primas. Comigo e com o meu governo, nós desenvolvemos as grandes estatais que vivem até hoje, que foram alicerce para o grande desenvolvimento industrial do Brasil, como a Petrobras ou a Companhia das Siderúrgicas. Nunca esqueci e nunca esquecerei o grande motor do Brasil, o povo. Muitos me criticaram, mas eu fui o primeiro e único grande presidente que defendia os interesses do povo com a criação do CLT, que foi um escudo para os trabalhadores conseguirem ter dignidade no Brasil. Presidente, não é aí que está o problema? O senhor fala tanto em soberania e prosperidade, mas usou o Estado para controlar tudo.
O setor privado, nós, os empresários, sempre tivemos a capital, a ousadia. Podíamos ter feito isso de maneira muito mais flexível e ágil, mas o senhor interrompeu tudo. O senhor não acha que a sua intervenção excessiva com a criação de leis e estatais engessava a economia, algo que tivesse vindo da livre iniciativa, não teria fluído de maneira mais leve? Matarazzo, meu caro, muito obrigado pela pergunta. Mas os empresários tiveram sua importância. Mas vamos parar para pensar. Quem tinha milhões e um interesse para desenvolver uma siderúrgica? O Estado. O Estado que eu governei, que eu montei. Os empresários, eles só levaram carona na locomotiva que nós criamos. Sem isso, não havia um desenvolvimento rígido e estrutural das nossas indústrias. E sobre engessar a economia, haveram sim criações de inúmeras leis, mas as leis para organizar nosso país e todos terem sua proteção e todos levarem as regras a sério, desde o fazendeiro, o empresário e o mais importante, para ser protegido, que nós sempre protegemos o nosso trabalhador. E é esse nosso grande mantra, nossa grande bandeira, são os trabalhadores. Boa tarde, senhor presidente. O senhor falou que está trabalhando para a gente, que está defendendo a gente que é trabalhador, mas o senhor criou essa CLT que até pode ser boa, mas eu não acho que é para isso não, não é para isso que o senhor diz não, porque a gente que trabalha, a gente que criou a indústria aqui no Brasil, a gente que suou, que se sujou de terra. Meu primo mesmo, o Luiz Messias, ele perdeu o dedo semana passada, e o senhor fez o quê? Não fez nada. A gente sua todo dia, vai trabalhar debaixo de sol, de chuva. E o senhor disse que essa CLT está aqui para defender a gente. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que o senhor criou isso aí para a gente não poder se revoltar, para a gente não poder reivindicar os nossos direitos. Meu caro Jair, você está sendo injusto do que você está falando. Na verdade, eu fui o primeiro a defender o trabalhador. Você disse do seu primo que perdeu o dedo. Imagina se fosse seu bisavô, seu avô ainda assim mesmo, até mesmo seu pai. Eles teriam algum direito de proteção? Eles teriam algum direito de retaliação? Não tinham. Porque a CLT ela serve como um escudo para todos os trabalhadores, que é algo que eu sempre defendi. O grande desenvolvimento industrial focado e pensado para um trabalhador. Eu sei que não é o melhor do mundo, eu sei que você trabalha muito, mas sem um plano de projeto nacional, não há desenvolvimento, não há crescimento, não há nada. Então, se você pensar nos interesses do seu patrão, ele realmente só vai querer seu lucro. Mas eu, como governo, estou tentando te proteger. Aí o senhor presidente toca num ponto interessante, João. Ele fala em proteção e escudo, mas a verdade é que essas leis que ele criou, elas representaram um peso enorme para a indústria. A legislação trabalhista complexa e os altos impostos, elas não representaram só um atraso na nossa vida, mas também no desenvolvimento das fábricas. A indústria não pode ser feita por meio de um decreto. Ela precisa de flexibilidade e agilidade. O senhor presidente disse que criou um escudo de proteção para nós, mas na verdade o que eu enxerguei foi uma dependência do Estado. A cada nova empresa que eu abria, uma luta contra a burocracia e as leis trabalhistas, da contratação e a demissão. O que eu enxergo como proteção, eu enxergo como um freio para o desenvolvimento industrial, senhor presidente. Mas é que tá, senhor presidente. O senhor está falando de defender a gente, defender o povo, mas não faz nada disso. E o senhor, empresário? O senhor está aí lucrando mais e mais, fala de agilidade, de lucro, enquanto a gente sofre. A gente não tem o dinheiro para sair com a mulher, não tem dinheiro para colocar o filho na escola, não tem dinheiro para colocar comida em casa, e o senhor é lucrando. O senhor fala de sacrifício, mas quem é que está perdendo a perna? Quem é que está perdendo o braço? Quem é que está perdendo isso e aquilo? A gente da vida. O Brasil está melhorando, está se industrializando, mas a custa de quê? A gente, trabalhador, está perdendo tudo e nas custas de vocês. Vocês estão fazendo tudo de errado contra nós. Vocês estão fazendo com que nós, trabalhadores, soframos. Vocês são o ó. Tem que me chamar de vagabundo, falar que eu só fico andando de férias ao invés de trabalhar. Eu crio várias novas vagas de trabalho, eu movimento o capital, eu trabalho várias horas por dia.
Se o senhor tiver aqui alguma coisa para reclamar, reclama com o senhor presidente. Ok, senhores. Eu sei que a discussão sobre CLT é fundamental, mas nós precisamos avançar. Presidente Vargas, você mencionou que a criação de estatais, como a Siderúrgica Nacional, enxergava isso como a única saída. Mas o empresário Henrique Matarazzo defendia que essa intervenção afastaria o capital privado e o investimento estrangeiro. Presidente Vargas, pode nos explicar como isso poderia ser o motor dessa industrialização? É simples, mediadora, e para os dois aqui. Na história não existe e se. Eu trabalho com fatos. Sem a construção da companhia siderúrgica, o Brasil não teria levado o que levou. Sem a construção da Petrobras, o Brasil não teria desenvolvido do jeito que desenvolveu. Eu não tirei o Brasil da dependência do café, mas sim, eu dei os alicerces para o desenvolvimento. Eu não vendi o Brasil por capital estrangeiro, mas sim eu desenvolvi as indústrias que posteriormente os estrangeiros investiram nelas. Mas sem o governo, nada disso teria levado, nada disso teria se construído. E tudo isso não é questão de poder. Isso é questão de um país não se curvar ao outro. Não é um país ser subjacente ao outro. Entendido, senhor Getúlio. Eu agradeço a última palavra. Por falar em dignidade, o senhor disse que deu muita voz aos trabalhadores CLTs, mas muitos historiadores apontam que você utilizou o Estado como meio de opressão. Agora eu gostaria de perguntar para o Jair Inácio, que é o operário, o que ele acha sobre isso? Isso é uma grande mentira. O senhor fala de liberdade, disso, daquilo, mas não dá liberdade nenhuma. Isso aqui é um cabeça pra gente. O senhor perseguiu os sindicatos que defendiam a gente. Os sindicatos que estão aqui agora são só os que batem palma pro senhor. Isso é perseguição, isso é uma ditadura. O senhor é um traidor da pátria. Traidor? Eu traidor? O senhor eu sempre ajudei o povo, eu sempre trabalhei com o povo, eu sempre ajudei os outros nesse país. E agora você, seu miserável! Calma. Gente, obrigado por ter assistido esse debate. A seguir com os comerciais. Combata o frizz e conquiste o liso dos seus sonhos. Chegou o Novelceve Liso dos Sonhos, com queratina vegetal e manteiga de cacau. Cabelo liso e sem frizz por 48 horas. Novelceve Liso dos Sonhos, de L'Oréal Paris, porque a gente vale muito.